Você já se perguntou como funcionam as máquinas que vemos no nosso dia a dia, como automóveis, ar-condicionado, geladeira ou as máquinas industriais? Todos esses mecanismos têm como base de funcionamento os chamados ciclos termodinâmicos. Os ciclos termodinâmicos se trata de uma série de processos cíclicos que um sistema realiza, a fim de obter ou realizar trabalho. No processo, ocorrem seguidas transformações gasosas que se repetem, ou seja, no final das transformações, retorna-se ao estado inicial e isso reinicia o processo. As máquinas que realizam esse processo transformando calor em trabalho mecânico são chamadas máquinas térmicas, e elas são mais antigas do que você pensa. A primeira foi inventada por um grego chamado Heron e data do primeiro século depois de Cristo. Porém, a máquina construída por Heron não tinha capacidade para produzir a quantidade de trabalho mecânico que vemos nas máquinas dos dias de hoje, realizando trabalhos industriais. Essa evolução só foi ocorrer no século XVIII, com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial marcou como início da mecanização dos processos de produção. Para que essa mecanização trouxesse maior lucro, as máquinas precisavam ter um ótimo rendimento, ou seja, produzirem grandes quantidades de trabalho gastando o mínimo possível de combustível. No entanto, as primeiras máquinas térmicas desse período não tinham bom rendimento e nem eram seguras, como o motor a vapor, que tinha seu ciclo termodinâmico dependente de uma combustão externa, altas temperaturas e altas pressões. Visando aperfeiçoar essas máquinas para que elas fossem mais seguras e gerassem mais lucros, cientistas buscaram propor ciclos cada vez mais eficientes. Entre os principais desses estiveram Carnot, Otto e Diesel. Em 1824, Nicolas Carnot propôs um ciclo considerado ideal, ou seja, com rendimento próximo a 100%, chamado ciclo de Carnot. Nesse ciclo, ocorrem duas transformações isotérmicas, ou seja, em temperatura constante, que se alteram com duas transformações adiabáticas, em que não há troca de calor com o ambiente. Até hoje, ainda não foi possível desenvolver uma máquina que opere sob o ciclo de Carnot com 100% de rendimento, porque para a máquina conseguir o rendimento máximo, ela depende de temperaturas da fonte quente e fria por meio da equação N igual a 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. E como a temperatura quente nunca será zero e a temperatura fria não vai ser maior que a temperatura quente, o rendimento nunca será igual a 1, ou seja, a máquina não será capaz de transformar todo o calor fornecido em trabalho. Um outro ciclo termodinâmico muito importante que foi desenvolvido foi o chamado ciclo de Otto, que opera em grande parte dos veículos movidos a álcool, gasolina ou gás natural que vemos no nosso dia a dia. Desenvolvido por Nikolaus August Otto em 1876, o ciclo de Otto idealiza o funcionamento de motores de combustão interna, que funciona em 4 tempos. Para o funcionamento do motor, são necessários principalmente as válvulas, que controlam a entrada e a saída do ar ou produto da explosão, a vela, que emite faísca e dá início à explosão do motor, e o virabrequim, que controla várias funções no motor, como o acionamento das válvulas, a sincronia dos pistões e a transmissão de energia mecânica para a caixa de câmbio. Pode-se dizer que a eficiência do ciclo de Otto é dependente das propriedades do fluido que será usado, como por exemplo o calor latente, da evaporação e a energia interna. O ciclo de diesel é caracterizado pela combustão ser causada pela compressão da mistura ar mais combustível. Esse ciclo leva o nome de Rudolf Diesel, que em 1900 patenteou um motor a combustão de elevada eficiência, movido a óleo de amendoim. No processo, o ar é admitido na câmara no primeiro ciclo. No segundo ciclo, o pistão faz a compressão dessa massa de ar e, ao término da compressão, injeta-se combustível sob pressão no interior da câmara. Com a alta da temperatura e pressão no interior da câmara, a mistura sofre a explosão ao final do ciclo.
Ocorre então a expansão do gás originário dessa explosão, originando um terceiro ciclo. Finalmente, o gás de resíduos da combustão é liberado pelas válvulas e quando então reinicia-se o processo. A diferença dos motores diesel para a gasolina é que os motores a gasolina há um dispositivo faiscador, como a vela, o que não ocorre na maioria dos sistemas a diesel. Outro ponto é que no motor a gasolina o combustível entra na câmara durante a admissão do ar, o que provoca perda na taxa de compressão do motor. Já no sistema diesel, somente o ar é aspirado na admissão e o combustível é injetado quando o motor atinge máxima compressão do ar, ocasionando assim a explosão da mistura. Isso leva também o rendimento diferente entre as máquinas de Otto e as máquinas de diesel. Enquanto as de Otto apresentam um rendimento entre 22% a 30%, as de diesel apresentam um rendimento de 30% a 38%. Pode-se dizer então que os motores a diesel tendem a ser mais econômicos que os motores a gasolina quando empregados nos mesmos veículos. Um bom exemplo prático sobre esse assunto são os motores utilizados nos carros de Fórmula 1, que os engenheiros das equipes visam desenvolver a cada temporada mais potentes e mais eficientes para o melhor desempenho do piloto. A equipe que detém o motor composto de mais eficiente do mundo é a Mercedes-AMG, com um motor V6 1.5 litros turbo. Esse motor de combustão interna é capaz de atingir incríveis 50% de eficiência, um massacre comparado aos carros convencionais que aproveitam apenas 20% do combustível em média. O processo de combustão desse motor, visando maximizar o trabalho útil que poderá ser extraído durante a combustão, tem algumas diferenças comparadas aos carros convencionais, como o uso de pré-câmara de combustão ao invés de apenas uma câmara. Primeiro, ocorre um golpe inicial puxando o ar combustível com a compressão. Esse combustível entrará em parte na pré-câmara, só que entrará mais concentrado do que a câmara normal de combustão. Na pré-câmara é inserido um injetor de combustível adicional e a vela faz com que ocorra combustão dentro dela, gerando um jato de fogo que sai de dois pequenos orifícios e vai direto para a câmara principal, promovendo uma completa mistura da combustão, diferente de apenas uma faísca individual no centro da câmara principal, que é utilizado nos carros convencionais. Para compensar o fato da eficiência ser impossível de chegar no 100%, existem mecanismos de recuperação da energia que seria desperdiçada nesses carros, como o MGU-K e o MGU-H. O MGU-H, que significa Unidade Geradora de Motor Calor, age como gerador que captura a energia térmica gerada pelo escapamento do motor, uma energia que não seria aproveitada pelo carro. Essa energia é transferida para uma bateria e então poderá ser usada quando necessário ou de imediato no MGU-K. O MGU-K, que significa Unidade Geradora de Motor Cinética, funciona normalmente como um motor, adicionando potência à unidade de potência, mas em freadas se converte em um gerador, acumulando energia das freadas e transmitindo para a bateria. Quanto mais eficientes são esses elementos, melhores serão o resultado na pista, e por isso o foco das equipes em sempre estarem aperfeiçoando tanto o motor quanto os mecanismos de recuperação de energia.